tarde a todos, com a mão no coração, os olhos fechados. Senhor, nós entramos mais uma vez na sua presença, em oração, nós consagramos esse culto. Meu Deus, esse projeto Casa Firme que está sendo realizado com declarações, com orações e também, meu Deus, com uma adoração. E essa adoração é o nosso coração aberto. Então, que o Senhor receba esse culto como também parte da nossa adoração ao Senhor. Porque para muitos, participar de um culto como esse é um sacrifício. É um sacrifício muitas vezes porque tem que enfrentar o trânsito, enfrentar o clima, enfrentar às vezes familiares que se opuseram contra ele. Mas ele está aqui, Senhor. Tem pessoas assistindo esse culto. Então, que cada um esteja disponível para essa unção de crescimento que o Senhor quer derramar sobre nós. Disponível para participar, meu Deus, dos planos que o Senhor tem para cada um. Porque eu consagro tudo ao Senhor. Te agradecendo porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos trouxe até aqui. Nós temos inúmeros motivos de gratidão. Pela fé, Senhor, muito obrigado, pois eu sei que o Senhor está fazendo cada vez mais. Cada plano e palavra que o Senhor nos deu vai se cumprir. Nós acreditamos nisso fielmente, Senhor. Eu acredito que o Senhor esteja conosco. Porque é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Sente-se um momento, por gentileza. Repita comigo. Mergulhou na promessa e se fortaleceu. Aqui em Romanos 4, diz assim: a famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e os seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer. Foi baseado na decisão de Deus de acertar tudo para com ele. E foi disso que Abraão participou quando, repita comigo, creu. Ok. Se alguém recebe esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido. E a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa, um contrato cheio de pormenores elaborados por um advogado detalhista. Pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas, se não há contrato, apenas uma promessa, e a promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus, repita comigo, depende inteiramente da confiança que depositamos nele. Ok. E em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como um santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi o primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou, repita comigo, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer à existência a partir do nada. Não havia esperança. Repita comigo, não havia esperança. Mas Abraão creu. Ok. Decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim,
foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente. Reticente é contraditório, é uma pessoa que reluta, ela é uma pessoa que se opõe a algo. Então, ele não se opôs sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus. Repita comigo: certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Uma leitura um pouco extensa, né, mas a explicação vamos fazendo por partes. Mas o ponto principal que me trouxe a ler essa palavra foi justamente a incapacidade de algumas pessoas, e muitas vezes eu me incluo nisso, de acreditar e crer em algumas coisas quando o Senhor lança uma palavra. Ele mostra um propósito. Algo que eu ainda estava orando, veio algumas pessoas para atender e simplesmente você percebe que toda a palavra, repita comigo, se cumpre pela fé. Aí o ponto em questão é, se nós fôssemos explicar para qualquer pessoa o que é ter fé, é simples. Analise aquilo que você acredita. Você só faz alguma coisa se você acredita nisso. E justamente nessa quarta-feira, nesse Casa Firme, nós estamos num processo de oração, declaração, de palavra, de adoração, que nunca foi feito antes, está sendo feito hoje. Aí a pergunta que fica: uma pessoa só declara, fala a palavra, ela prega para a montanha, se ela acredita ou simplesmente ela consegue dizer da boca para fora? Ela também consegue dizer da boca para fora. Ela pode estar aqui ouvindo muitas declarações que N pessoas fizeram. Ela pode ter a promessa do Senhor para ela, porque, vamos lá, levanta a mão se você já ouviu uma palavra de Deus e soube que é para você. Você já? Então, praticamente unânime. Todo mundo já recebeu uma palavra, todo mundo já recebeu, às vezes, algo que a bispa liberou. Aí você vê. Se muitas pessoas já receberam palavras, já receberam promessas, já tiveram o cumprimento, né, dessas promessas, ou seja, elas aconteceram. Deus não falhou, Deus falou o que faria e fez. Muitos, hoje em dia, depois de ter sofrido algumas bênçãos, alguns milagres, simplesmente, no momento que vive, ele acredita que Deus vai errar. Ele acredita fielmente que o problema que ele está vivendo agora, Deus não tem como livrar ele. Que a muralha que ele tem para reconstruir agora não tem como ser restaurada, porque é difícil demais, é muito trabalho, já estou muito cansado, já estamos caminhando para praticamente mais um mês já do propósito e já cansei. Às vezes sonhos morreram.
E eu vejo que com essa palavra, Deus vem e ainda traz isso para nós. Acredita. Como ainda é o título, repita comigo de novo: mergulhou na promessa e se fortaleceu. Esse mergulhar, você pode trocar, se alimenta da promessa. Medita na palavra quando? De dia e de noite. Infelizmente, algumas pessoas, elas estão com esse problema. Ela já perdeu a confiança em Deus. Ela perdeu a esperança que alguma coisa vai mudar. Ela perdeu a fé que tinha, porque às vezes o problema piorou. Só que agora, a gente para e pensa: eu sou movido porque eu tenho um problema, ou eu sou movido porque eu tenho uma palavra? O que você acha? É porque eu tenho uma palavra. E Deus está lutando mais uma vez com a igreja. Acredite. Não faça só as declarações aqui dentro. Em subir, ouvi umas pessoas que subiram no altar e declararam, às vezes está na nave, fazer as declarações. Não, faz as suas declarações todos os dias. Algo que o bispo Fernando ainda falava na segunda-feira. Você agora entendeu que simplesmente as coisas são feitas pela fé. Agora vai, dá seu passo, vai lá ungir. Vai pregar para esse problema. Faça as suas declarações. Repita comigo: fale pela fé. Porque muitas pessoas estão falando, elas estão orando, elas estão vindo para a igreja, só que ela não acredita que isso vai resolver a vida dela. Ela não acredita que Deus é capaz de resolver a vida dela. Ela não acredita que a promessa se cumpre quando ela se joga inteiramente em Deus e se mergulha nesse relacionamento profundo. Mas espera aí, tem como orar, fazer declarações sem acreditar nelas? Tem. E esse é o ponto em questão que nós temos que parar e analisar. Será que agora as orações que nós estamos fazendo, ou as unções que nós estamos fazendo, quando eu passo na frente e recebo a imposição de mãos de alguém, eu acredito nessa transferência de poder, eu acredito nessas palavras, eu acredito que independente daquilo que está acontecendo hoje, essa palavra que eu recebi do Senhor, essa unção que agora está sobre mim, ela é o suficiente para mim vencer? Porque você vê como foi com Abraão. Você vê Abraão ignorando, tanto que foi uma das leituras que aqui fiz. Você vê Abraão não ficou pensando em sua, repita comigo, incapacidade. Eu não preciso ficar pensando naquilo que eu sou capaz ou não de fazer. Porque de verdade, nem todo mundo teve acesso às mesmas informações, ao mesmo estudo, às mesmas faculdades. Mas vamos lá. Algumas pessoas têm alguns dons, outros têm outros dons, alguns têm talentos e outros não. Mas todo mundo tem alguma coisa de especial. Outros têm uma facilidade com matemática, outros com português. Agora vamos lá. Será que nós acreditamos fielmente? Será que eu acredito que esse meu ponto fraco, ele vai parar e impedir Deus de fazer alguma coisa? Será porque eu me enxergo incapaz? Não dá para mim. Essa posição não é para mim. Esse estudo não é para mim. Essa reconstrução não é para mim. Será que eu estou me enxergando incapaz de viver as promessas de Deus? Porque todas as vezes que eu começar a me enxergar incapaz, eu vou ser uma pessoa que trava a minha vida, às vezes dentro da igreja, porque eu fiquei pensando demais naquilo que é difícil para mim fazer.
Abraão não ficou pensando na sua incapacidade. Não ficou dizendo, sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade. Algumas pessoas, a gente percebe que elas estão no papel de Sara aqui. Elas estão inférteis. E não é infértil somente, né, de ter uma criança, de ter uma descendência, de ter um filho. Não. Muitos, a infertilidade que está sobre a vida é a infertilidade de resultado. E para muitos, não é algo que começou agora. Às vezes já vem da família lá de trás. A família acostumou ela a chegar a um certo nível e daqui não para, daqui não passa, quer dizer. Você pode crescer até aqui, você pode faturar até aqui, você pode reconstruir até aqui. Passou disso, já não é para você. Esse valor de dinheiro nas suas mãos já não é para você. Aí cada um tem que parar e analisar aquilo que a família colocou como limite. A família colocou como uma barreira, como um teto. Repita comigo, como uma tampa. E é o que a bispa ainda falava ontem, na nossa reunião. Para que serve uma tampa? Para limitar. Você põe a tampa, nada que tiver ali dentro daquela panela vai sair. Muitos pais foram limitadores, foram tampas de algumas crianças. Às vezes, o seu pai foi isso. Só que agora é o que a palavra está falando. Tire as barreiras, tire o limite, tire o teto, tire a tampa. Ignora essas décadas que passou. Sabe esse tempo perdido? Vamos lá, quanto tempo estavam as muralhas no chão? As muralhas de Jerusalém? Você sabe, quanto que é? 120 anos. Quantas pessoas que estão com a vida infrutífera, destruída, com os portões queimados, há mais de 30, 40, 60 anos? Às vezes é uma área da vida que ela nunca foi bem sucedida. Essa área está em ruína. Essa área está jogada. Aí a pergunta, Deus quer restaurar essa área? Deus quer restaurar a sua vida? Ele quer. Então cabe a mim ignorar essas décadas que se foram. Esses anos perdidos. Esse tempo que passou, porque ele não vai voltar. Eu não vou conseguir consertar os erros do meu passado. Como Abraão também não conseguiu. Você vê Abraão, ele recebeu a palavra dizendo que teria um filho da promessa, gerado por quem? Gerado por Sara. E nisso, Sara ri. Qual que é a ideia que Sara tem? Pega minha serva. Dorme com Agar. Aí você vê o quanto que Sara, repita comigo, usou os próprios braços. Ou seja, usou a própria força. Porque vamos lá, para uma mulher engravidar não tem que ter vários critérios que precisam ser obedecidos. Então, eu imagino Sara analisando as escravas que ela tinha, as mulheres que tinham ao redor. Peraí, Agar, ela está no período fértil. Por quê? Ela provavelmente não queria Abraão dormindo com mais pessoas. Era uma vez só para ter um filho e acabar. Então ela usou as próprias forças para criar um filho. Deu certo? Criou? Criou, não criou? Não nasceu Ismael? Ismael era o filho da promessa? Isso acontece com muitas pessoas. Elas começam, repita comigo, a usar a razão.
ela começa a olhar para as coisas. Ela começa a olhar para as dificuldades, para os problemas, para como Deus poderia agir. Agora, no lugar que ela deveria usar a fé, ela usa a razão. Ela usa os pensamentos. Ela usa as emoções. E ela, pelo próprio braço, começa a criar condições favoráveis para Deus agir. Só que no final das contas, eu não posso ter um crescimento, um resultado a qualquer custo. O custo que Abraão pagou depois por ter gerado Ismael foi grande? Foi. É só você ler. Lê a Gênesis. Pesquise. Depois você vê tudo aquilo que Ismael fez, tanto que Ismael perseguia depois, Isaac. Então eu vejo que um dos pontos importantes dessa reunião é isso. Se eu tenho uma palavra, eu não começo a criar coisas com a força do meu braço. Eu não começo a reconstruir algumas pedras só pela força do meu braço. Eu não posso resolver o problema com a mesma mentalidade que criou esse problema. Eu tenho agora, a palavra que Deus está mandando é essa. Acredite. Resolva pela fé. Repita comigo, resolva pela fé. Se joga. Se joga na reconstrução, como Neemias se jogou. Neemias ficou 52 dias. A palavra fala que muitas vezes não trocava de roupa, não comia direito, não dormia direito, mas foi 52 dias que Neemias se jogou num projeto. Ele acreditou em quê? Neemias acreditou no quê? Na palavra. Repita comigo, Neemias tinha uma palavra. Ele se jogou nessa palavra, ele foi nessa palavra, e depois que a pressão surgiu, o que ele fez? Continua acreditando na. Por isso o título é esse. Mergulhe na promessa. E se fortaleça em cima disso. O que é se fortalecer? Já fez fisioterapia? Sabe? Fisioterapia, você pega uma articulação e vai gerando mais músculos ao redor, ou seja, vai deixando aquela região mais forte para recuperação, enfim. Se fortaleça. Seja forte. Desenvolva essa força. E essa força vai vir pela quantidade de fé que nós colocamos no Senhor. Essa força pode ser para muitos uma força física de se levantar às vezes da cama e tomar uma ceia e ir trabalhar. Para outros, essa força é uma força espiritual. Repita comigo, eu preciso orar para orar. Eu preciso orar. E essa força que Deus está aqui mostrando, é uma força em oração. É algo que você muitas vezes não quer fazer e você fala, não, eu acredito, eu tenho força, eu coloco isso à disposição de Deus, eu vou orar. Não, eu vou ungir, eu vou declarar, porque eu acredito. Rompa com a incredulidade. Rompa com o teto. Com o limite que muitas vezes algum parente te colocou. Não importa quanto tempo passou. Ignore essas décadas de infertilidade. Agarre a fé. Se joga na promessa. E eu vejo que esse mergulhar é a mesma coisa quando você mergulha num rio. Quando você mergulha numa piscina, em algum lugar, você mergulha, você está rodeado do quê? Tá certo, é isso aí. De água. E é simples. Coloque ao seu redor a palavra. Seja culto, seja louvor, seja período de oração, ou seja o canal que tem do MV Music, seja alguma música que você sabe que você gosta.
Lê a palavra. Cansou de ler, ouve. Cansou de ouvir, vai trabalhando mais isso. Porque tudo que eu coloco foco, cresce, expande. Muitos, a incredulidade está crescendo porque ele está mais cercado de problemas e de dificuldades. Ele está focado, ele só está enxergando, os olhos deles estão fixos nisso, e por conta disso a incredulidade cresce. Eu tenho que fazer crescer a minha fé no Senhor. E essa fé só vai crescer quando eu começar a me cercar cada vez mais de palavra, de promessa. E eu falo que uma das coisas que eu vou fazer com esse estudo aqui, quando descer daqui, eu vou pôr na minha parede. Faça isso também. Porque eu vejo isso. Deus mandando uma palavra. Acredite na promessa. Acredite que vai se cumprir. Se cerca dela. Escreva frases, escreva versículos. Põe na capa de um celular. Esteja focado ouvindo a palavra. Fique à disposição de Deus. Aí você vê. Mergulhou na promessa e fortaleceu. Ficou à disposição de Deus. Repita comigo. Certo de que ele cumpriria o que tinha dito. Repita comigo. O mesmo acontece comigo. Você acredita nisso? Ixi, está fraco. Isso tem que sair da gente. Você acredita nisso? O quê? Certo que Deus vai cumprir aquilo que Ele me falou. Exatamente como foi com Abraão. Não importa qual a dificuldade, não importa qual o problema, não importa quanto a pressão e o cerco está aumentando, eu me mantenho focado na palavra. Então, de novo, repita comigo, o mesmo acontece comigo. Você acredita nisso? Em nome de Jesus. Tem que ser isso. Tem que acreditar nisso. Tem que ter fé nisso. Não importa qual que é a dificuldade que nós estamos enfrentando. Nós nos mantemos com esperança. Porque você viu a leitura. Está aqui, versículo 17, versículo 18. Não tinha motivos de Abraão ter esperança. E mesmo assim, o que ele fez? Creu. Teve esperança. Isso é resposta de oração de muitos. Senhor, me ajuda, eu preciso, a pressão está aumentando, parece que é uma perseguição, parece que é algo que, eu não sei, eu comecei a orar mais, parece que piorou. Eu comecei a vir na igreja, parece que piorou. Eu estou perdendo as esperanças, eu estou perdendo a força. Aí Deus vem e diz, creia, acredite, continue, repita comigo, continue. Acreditando, mantenha a esperança. O que é esperança? É fé. É esperar por algo. E no nosso caso, que somos cristãos, é esperar pelo cumprimento da palavra. Porque é certo que se Deus deu uma palavra, Ele trabalha para o agir. E não é eu que estou falando, é a Bíblia, é a própria palavra que fala isso. Se nós temos uma promessa, nós temos tudo que nós precisamos. É algo que eu ainda atendi uma pessoa na hora do almoço. Pedro pescou a noite inteira, foi pela força do braço. O que ele recebeu de Jesus? Uma palavra. Tanto que ele fala, Senhor, porque és tu, eu vou lançar minha rede. Ou seja, Pedro lançou as redes sobre a palavra. E esse mesmo Pedro, mais para frente, quando Jesus estava ali caminhando sobre as águas, ele deu o passo sobre as águas. Mas por quê? Qual que era o contexto? Qual que era o contexto? Jesus, se é o Senhor mesmo, manda para que eu vá de encontro com o Senhor. O que Jesus falou? Vem. E Pedro? Foi.
deu o passo, porque ele tinha uma palavra. Se você recebeu uma palavra, se mantém com ela. Segura, agarra e não deixa ninguém tirar isso de você. Não deixa as situações, as pessoas, os familiares. Não deixa a pressão tirar a palavra de Deus de você. Se alguém tentar roubar, utilize a palavra. A própria Bíblia fala que, vamos lá, nós estamos em casa. Aí um valente, um homem forte, um homem forte tenta invadir essa casa. Qual que é a direção que nós temos com a palavra? Repita comigo: seja mais forte que o homem forte. Ou seja, utilize de mais força. Seja mais forte. Coloque mais força. Resista. E todas as vezes que fazer uma oração ou uma declaração, seja de todo o coração. Porque uma coisa que Deus quer de nós é um coração sincero. Então, repita comigo: Deus quer um coração sincero. Porque Deus sonda, tanto que Ele fala, né, que Ele é o Deus que examina, sonda corações. E essa sinceridade tem que ser demonstrada por intermédio das nossas orações. Por intermédio das nossas declarações. Agir com o Senhor com essa sinceridade. Porque é só assim Ele derramará sobre nós essa unção do crescimento. Essa unção para crescer. E algo que a bispa ainda falava ontem. Repita comigo: crescer é obrigatório. Você escolhe envelhecer? Sim ou não? Você não escolhe, você só está envelhecendo. O crescimento tem que ser a mesma coisa. Só que algo que ainda a palavra fala, nós já recebemos espírito de coragem, poder, domínio próprio. Repita comigo: eu já recebi o que é preciso. Então, se eu já recebi, o que eu tenho que fazer? Utilizar disso. Se é algo que está nas minhas mãos, já foi me dado, o que eu tenho que fazer? Pegar, utilizar isso. Ou seja, se nós já recebemos todas as palavras, se nós recebemos os exemplos de fé, se nós já recebemos testemunhos dizendo que Cristo sempre funcionou, eu uso essa fé agora. Eu coloco ela em prática. Eu continuo acreditando que o mesmo Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar para lá. Lá é onde? É o alvo, é o propósito, é o sonho que Deus colocou no seu coração. Então, se aprofunde. Se mantenha perto da promessa. Não esqueça. Algo que a bispa ainda falou na sexta-feira. Leia Deuteronômio 8. Aí, a palavra, de novo, é a mesma. Não se esqueça da palavra. Continue agarrado. E se fortaleça no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados. E o seu coração aberto. Que essa seja a oração mais sincera que foi feita até então. Senhor, eu preciso. Eu preciso de força. Eu estava fraquejando. Eu não estava acreditando que seria possível viver uma coisa dessa. Senhor, eu estou aqui, eu estou acreditando. O Senhor está fazendo de novo eu lembrar da palavra, da direção. Às vezes o Senhor mandou eu ir para um lugar ungir, e eu não fui, porque eu acreditei
que não funcionaria ou que seria inútil. Eu acabei de ler no versículo 16. O cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele. O cumprimento da palavra, da promessa, só depende da quantidade de fé que nós colocamos nela. Nós temos promessas, nós temos um alvo, está escrito. Abra o seu propósito. Se você tem um tempo que não lê, lê ele de novo. Porque você vai declarar daqui a pouco. Às vezes você não leu o seu propósito, você esqueceu que Deus colocou esse sonho no seu coração. Às vezes você só lembra de uma área da vida, mas tem várias que estão escritas aí. Está vendo como é o natural do ser humano? Esquecer a promessa, esquecer o sonho. Mas por que é o natural? Porque é o mais fácil. Porque é o mais simples. Que é o mais fácil de se fazer. Não se esqueça dos planos do Senhor para a sua vida. Seja esse participante. Abraão foi participante. Ele participou. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós já lutamos com uma certeza, a da vitória. Repita comigo: o Senhor estendeu as suas mãos para mim. E tem uma canção ainda, que logo logo vai ser cantada. O Senhor estendeu suas mãos para mim. Repita comigo: e me deu, Ele já me deu a vitória. Ele já me deu a vitória, Ele já me deu a reconstrução, Ele já me deu esperança, Ele já me deu força. Ele já me levantou. Se você está perdendo a esperança, Senhor, eu estou aqui, acredite de volta. Eu não perdi as esperanças. Ah, mas eu não estou tendo motivo para ter esperanças. Eu continuo acreditando que esse Deus, o Senhor, pode trazer algo à existência a partir, ou seja, começando do nada. Senhor, às vezes eu ouvi que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu sou ninguém, que eu não sou nada, que eu não sirvo para isso. Às vezes me limitaram, colocaram essas crenças dentro de mim, foram meus pais, meus familiares, o contexto, as condições, mas agora eu rompo hoje com essa barreira, com essa tampa, com esse limite. Eu estou rompendo hoje. Eu estou rompendo. Eu estou me colocando na posição certa, que é a posição de ter esperança, que é a posição de acreditar. Então, com esse louvor, você consegue usar ele como forma de declaração? O Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos
para mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim E me deu a vitória. e me deu a vitória. Senhor, nós acreditamos fielmente nisso. Que o Senhor estendeu as suas mãos para nós e nos deu a vitória. Meu Deus, é isso que eu declaro sobre essa igreja, sobre o Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, que estejam aqui pessoas que receberam de volta a esperança, a fé, a convicção que havia perdido. Senhor, eu peço que o Senhor esteja agindo em cada um desses propósitos para a restauração. Cada muralha, meu Deus, que foi colocado no chão, cada sonho que foi perdido, meu Deus, que como Abraão fez, ele não ficou pensando na incapacidade, nas coisas que ele não conseguia fazer, ele não ficou pensando, meu Deus, não ficou sendo contraditório, ele não foi contraditório à promessa, ele recebeu e ele continuou acreditando nisso. Ele não fez questionamentos, ele não perguntou, ele simplesmente creu, e foi a palavra que nós recebemos segunda. Senhor, então que pela fé nós venhamos hoje alcançar, meu Deus, o dobro do faturamento, alcançar, meu Deus, pela fé o sonho da família aqui junto, meu Deus, porque eu declaro sobre essa pessoa, a família aqui, meu Deus, esse cônjuge aqui do lado, eu declaro, meu Deus, sobre essa pessoa, saúde, força, energia, cura, libertação, uma capacidade, uma graça que é derramada pelo Senhor, que leva ela a fazer coisas que antes ela achou que nunca mais conseguiria fazer, porque o tempo passou, ela envelheceu, pessoas falaram para ela, mas hoje, Senhor, eu acredito nisso e eu declaro isso sobre essa pessoa, que ela está recebendo uma unção nova, uma unção de crescimento, para romper, meu Deus, com teto, com barreira, para romper, meu Deus, com limites que foram colocados, que essa unção, essa promessa, leve ela a ter rompimentos diários, meu Deus, a acreditar, como a sua palavra fala, Abraão participou porque creu, então que ele venha a ser esse participante, meu Deus, da promessa do Senhor, dos cumprimentos, do plano do Senhor. Se porventura alguém perdeu as esperanças, perdeu a força, perdeu a energia, eu declaro essa esperança, meu Deus, nascendo de novo, como Abraão acreditou que o Senhor seria capaz de trazer à existência algo morto, algo, meu Deus, ali que não tinha nada. Senhor, ele acreditou que a partir do nada o Senhor conseguiria trazer vida. Então que em nome de Jesus, antes, meu Deus, ele estava sem esperança, mas eu declaro que a partir de agora ele se enche de esperança para continuar essa reconstrução, ele se enche de força, meu Deus, para continuar firmado nessa posição, ele se mantém, meu Deus, porque ele tem uma palavra, ele tem uma palavra. Senhor, nós acreditamos nisso. O Senhor estendeu suas mãos para nós, o Senhor está de mãos erguidas, estendidas, meu Deus, é como diz na sua palavra ainda, meu Deus, ainda falava, meu Deus, que o Senhor não está com o braço amputado, as suas mãos estão estendidas, e quando o Senhor põe o inimigo contra a parede, meu Deus, o Senhor pode mandar embora. A sua palavra fala que todas as vezes que nós os achássemos,
presos, encurralados. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor pode enxotar, mandar embora os inimigos como se fossem moscas. Senhor, nós acreditamos, nós estamos orando, declarando aqui, nós estamos adorando aqui. O Senhor está mandando situações embora, inimigos embora. Senhor, acredito. Senhor, porque nós temos uma palavra. Nós temos essa palavra. E nós ficamos com ela. O Senhor, suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Deus pode te livrar de situações. Deus pode te livrar. Como diz a palavra, Deus pode mandar embora como se fossem moscas. Então, com seus olhos fechados, louve essa canção com seu coração aberto, acreditando nela. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Oh, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Senhor, abençoa O Senhor a vida de cada uma dessas pessoas, que não só nesse culto, mas também, meu Deus, para a vida. Ao sair daqui, ela venha continuar acreditando fielmente. Continuar, meu Deus, tendo esperança, acreditando que o Senhor estendeu suas mãos. E por isso nós recebemos vitória. Que o Senhor continue, meu Deus, dando esperança, força, vigor para essas pessoas. Que eu consagro a vida de cada uma ao Senhor. Eu tomo posse de cada um dos projetos de conquistas. Esses projetos que estão especificados às vezes para restauração. Meu Deus, que todos os dias ela venha se lembrar dessa palavra, se lembrar desses projetos, desses planos. E que se for necessário ainda colocar, meu Deus, na parede as frases, mergulhe na promessa, se fortifique no Senhor, colocar esse versículo ainda de Romanos 4, meu Deus, que ela venha ter essa fé para colocar, mas também fé para ler, fé para declarar, essa fé, meu Deus, que leva ela a ter uma nova atitude, novos rompimentos, crescendo todos os dias e não limitando o agir do Senhor. Porque, meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.